Bom, meus amigos, essa passagem do Evangelho, Atos dos Apóstolos 5, versículo 15, eu acho ela muito importante para todos nós do movimento espírita, principalmente porque nos ajuda a refletir em relação às nossas práticas. A doutrina espírita é uma doutrina que ela é absolutamente desvestida de qualquer culto exterior. Então, quando nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho, demonstrando toda essa simplicidade, todo o fervor que revestiu aquelas pessoas simples, humildes, enfermas, que se colocavam ao caminho e acreditavam que simplesmente se a sombra de Pedro passasse por sobre elas, elas poderiam ser tocadas, mostra para nós qual é o caminho que nós devemos dar para as nossas práticas nas nossas casas espíritas. Ou seja, é o despertamento, o despertar desta fé nas pessoas que acreditam, que já acreditam, as pessoas que estão buscando um caminho em relação às suas aflições e o esclarecimento em relação às suas dúvidas. Mas vamos compreender, ou procurar compreender também, que essa passagem ela vai mais além. Ela vai demonstrar para todos nós que o Cristo Consolador, ele não se fez e nem se faz um Cristo em que para a cura, ou seja, em que a cura se faz uma obrigação. Na verdade, a cura para o Cristo Consolador, ou para essa nossa doutrina consoladora, entendeu? Ela é produto de uma construção. E a partir do momento em que nós passamos a compreender isto, ou melhor, da dificuldade em que nós tivemos para compreender isso, é que Jesus já assegurava naquela época que ele enviaria um outro Consolador, e este outro Consolador, ele vem exatamente com o objetivo de explicar tudo aquilo que Jesus não pôde fazer na sua época, dada a nossa limitação de entendimento, a nossa limitação de compreensão. E esse outro Consolador, ele acompanha também tudo aquilo que Jesus havia ensinado, era um complemento do ensino do Mestre, e ele vem como quem instrui e explica como nós devemos compreender o sentido da cura para a doutrina consoladora inaugurada nessa terra por nosso Mestre Jesus. E quando ele traz essa explicação, ele vai enaltecer para todos nós que a cura no sentido espiritual, no sentido espírita, ela não é um produto milagroso, mas ela é o produto de uma transformação interior. Então, se por um lado nós temos um objetivo através da exposição evangélica, da exposição espírita, de despertar a fé nas pessoas, por outro lado, nós também temos que compreender que não há nenhum ato milagroso por trás dessas curas, mas sim o produto de uma transformação interior que acaba sendo uma conquista individual também. Então, nesse sentido, esse outro Consolador que traz o Espírito da Verdade, ou seja, como o responsável à frente de toda uma falange de espíritos para materializar na Terra essa doutrina consoladora, cumprindo a promessa de Jesus a respeito do envio de um outro Consolador, ele também elegeu, ou seja, ele reafirma tudo aquilo que Jesus o fez a partir do princípio do amor, ou seja, do amai-vos uns aos outros, e ele acompanha todo o sentido do acolhimento, do esclarecimento, da orientação, do alívio e da cura. E é importante que a gente compreenda que essa outra doutrina consoladora, ela faz, ou seja, esse complemento da doutrina do Cristo, essa continuidade, melhor dizendo, faz da instrução aquilo que vai alimentar a razão em relação a tudo aquilo que se fez no passado e que ainda se faz no presente, em todos os sentidos do Evangelho de Jesus.
Então essa doutrina consoladora, né, que nasce, né, a partir da doutrina espírita, 19 séculos depois, né, no século XIX mais precisamente, né, ela reafirma os mesmos princípios, né, ou seja, o princípio maior, que é o princípio do amor, né, e ela vai eleger, né, outros princípios, né, no que diz respeito, né, aos fundamentos daquilo que se apresentava à humanidade. Né? Então é uma doutrina que tem seus princípios próprios, né, e que acompanha as mesmas ações, né, que nasceram, né, com o nosso Mestre Jesus, ou seja, né, a ação do acolhimento, a ação do esclarecimento, né, a ação da orientação, do alívio, né, e da cura, não no seu sentido material, mas no seu sentido espiritual. Então, para todos nós, né, expositores, ou para todos aqueles, né, que se levantam como expositores dessa doutrina, né, então nós não podemos esquecer, né, que essa doutrina, dentro dos seus princípios, né, ela tem toda uma instrução doutrinária, né, para explicar a cura nos seus mais variados sentidos, né, tanto no seu sentido material, ou seja, aquilo que cabe ao sentido material, e aquilo que cabe ao sentido espiritual, né, a abordagem espiritual. Né. São duas esferas de atendimento e de assistência, né, ao ser encarnado, que se complementam, elas não se confundem. Tá? E dentro dessa instrução doutrinária, nós vamos encontrar particularmente o quê? No Livro dos Médiuns, tá? Exatamente onde Kardec vai discorrer sobre os médiuns intuitivos, né? Que é onde nós encontramos, né, grande parte dos expositores, e também vai discorrer sobre os médiuns de cura, né? Para nós entendermos em que sentido, né, a mediunidade intuitiva e a mediunidade de cura, né, elas caminham juntas, e em que sentido, né, nós poderemos encontrar, né, uma justaposição entre elas. Né? Ou seja, médiuns que não apenas, né, são intuitivos na sua acepção da palavra, mas também passam a ser médiuns de cura. Nesse sentido, né, nós vamos destacar do Livro dos Médiuns, né, particularmente no capítulo em que Allan Kardec discorre a respeito dos médiuns de cura, né, nós vamos destacar quando ele fala, né, que é uma variedade, né, de médiuns, né, como as outras que ele já havia citado. Às vezes nós temos, né, um hábito, né, de acreditar que o médium de cura, né, por aquilo que por vezes ele alcança, ele seja uma categoria diferenciada. Né? Ele não é uma categoria diferenciada, ele é uma categoria, né, a mais em relação às outras que foram, né, estudadas e catalogadas pelo nosso irmão Allan Kardec. Tá? E aí, nesse sentido, Allan Kardec vai destacar o quê? Né? Ele vai afirmar, melhor dizendo, né, que se trata do quê? Do dom de curar. E esse dom de curar pode se aplicar através do quê? Através de um simples toque, através de um olhar, através de um gesto, e mesmo sem medicação alguma. Tá? Então, quando ele fala a respeito dessa possibilidade de curar a partir de um simples olhar, né, então a gente já pode começar a pensar, né, que se nós podemos curar a partir, né, ou seja, se esses médiuns, né, detêm essa capacidade de por vezes curar a partir de um simples olhar e de um simples gesto, né, nós podemos dar uma extensão a esse entendimento, né, e enxergar, né, que a palavra, né, poderá se encaixar perfeitamente, né, no campo dessa possibilidade. Tá? Mas Kardec vai esclarecer também que isso não é nada de milagroso, né, é uma questão natural, uma ação magnética, né, e ela se encontra dentro, né, absolutamente contemplada dentro das leis naturais. Tá? Então essa questão magnética, né, que nada mais faz, né, do que a ação de concentrar ou de dispersar fluidos, né, que é uma propriedade, né, ou seja, que se insere dentro de uma das propriedades, né, do fluido cósmico universal. Tá? Então nós não vamos, né, dar maior destaque para essa questão magnética, né, para a explicação disso, que não é objeto do nosso comentário dessa oportunidade. Tá? Mas vamos dizer que, né, Allan Kardec também vai fazer uma diferenciação, né, que esta ação magnética, ela tanto pode ser de natureza ordinária ou de natureza especial.
Ele vai dizer que, quanto de natureza ordinária, né, ela pode se caracterizar, né, como uma ação gradual, sequenciada, prolongada e metódica. E nesse sentido, né, é que ela se insere como uma das formas de tratamento, né, muito presente no passe. E aí nós vamos destacar esta questão, né, de se tratar de uma questão, de uma forma de tratamento, né, porque não é apenas o passe, né, que nós vamos encontrar essa ação gradual, sequenciada, prolongada e metódica. Né. Nos nossos trabalhos de assistências, né, particularmente nos nossos trabalhos, né, de assistência através, né, das palestras públicas, né, da exposição doutrinária, tá, ela também se insere dentro de um campo de gradual. Aquela pessoa, né, que toda semana, né, ela está ali na casa espírita para ouvir uma palestra, né, para tomar um passe, né, ela também está absolutamente dentro desse campo, né, dessa graduação, dessa sequência, né, desse prolongamento e dessa questão metódica. Tá? Então não devemos restringir, né, essa forma de tratamento apenas na questão do passe, mas também na questão da exposição doutrinária. Tá? Mas ele vai dizer também, né, que essa ação curativa, vamos chamar dessa forma, né, essa ação magnética, né, ela também pode ser de uma natureza especial. Né? Então, se uma era de natureza ordinária, né, mais comum, né, nós poderemos encontrar também, né, aquelas que são de natureza especial. Essas já são muito raras. Né? Então, nós temos que fazer essa diferenciação, né? Ou seja, esse diferenciar, né, para esclarecer que, se por um lado, né, nós temos, né, aqueles médiuns, né, que se encaixam dentro, né, dessa natureza ordinária, vamos encontrar alguns outros, né, que se encaixam dentro dessa natureza especial, cuja a ação magnética, né, ela é instantânea, e essa instantaneidade se encaixa dentro de um campo de uma certa raridade. Né? E ele vai complementar dizendo, né, que, na verdade, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. Né? Ou seja, já dizendo, né, que não há, né, nenhum favorecimento, né, especial para o médium de cura. Né? Ele não é um ser, entendeu? Tão revestido de uma superioridade, né, tão diferenciado, né, aos olhos, né, da espiritualidade superior, né, que o faça ter um tratamento diferenciado, né? Ou seja, né, é importante nós desvestirmos esta questão que os médiuns de cura, né, são médiuns como outros quaisquer, apenas o que se diferencia é essa especificidade, entendeu, da mediunidade, entendeu, que ele detém, ou seja, com a qual ele nasceu, né, e que por vezes, né, alcança esse patamar curativo, né, que tanto pode ser, né, de uma forma de tratamento, né, sequenciada, ou então pode ser uma forma de tratamento, né, muito raro, né, que é o que Kardec chamou de uma natureza especial. Tá? E aí, né, é óbvio, né, não basta você ter, né, uma faculdade, ou ter essa faculdade, né, diferenciada pela sua especificidade, né, mas nós compreendermos, né, a necessidade que todos, né, que se colocam nesse campo de ação precisam desenvolver, que é o desenvolvimento da afetividade pelo semelhante. Isto que é o mais importante. Né? Nós desenvolvermos o interesse pelo outro, né? O interesse de ajudar, o interesse, entendeu, de acolher. Né? Por isso a importância, né, daquelas ações, né, que nós vamos destacar, entendeu, do Evangelho de Jesus, né, que começa pelo acolhimento, né, e a cura, né, é apenas uma das etapas que pode ser alcançada ou não. Né? Mas essa doutrina consoladora, né, que nasce a partir, né, do trabalho, né, de nosso irmão Allan Kardec, entendeu? Ela é uma doutrina com um caráter absolutamente evolucionista. Né? Então, ela nasce tendo 5 obras básicas, né, que consolidam, né, o pilar de toda a construção doutrinária, né? E ela tem também as chamadas obras, né, vamos dizer assim, né, que lhe complementam, né? Ou seja, as obras que viriam ao longo do tempo, né, de tal forma a aproveitar o desenvolvimento
intelectual, desenvolvimento dos campos da ciência, das ciências psicológicas, né? E que pudessem favorecer o entendimento, né, de todos nós da humanidade em relação àquilo que a doutrina espírita, né, trazia como algo inovador, né? A doutrina espírita era absolutamente inovadora, né, para variados conceitos que ela apresentava, né, em meados do século XIX, ou seja, a partir de 1857 com o Livro dos Espíritos, né? E uma das obras complementares que nós nos permitimos destacar é exatamente essa obra nos domínios da mediunidade, né, nesse capítulo onde fala sobre o serviço, né? E nela, né, nós vamos partir desse referencial, né? Todos nós sabemos que Jesus evangelizava, e o ato de Jesus evangelizar, entendeu? Era um ato de libertação para as almas, né? Libertar do quê? Daquilo que lhes aprisionava, entendeu? No seu sentido de pensamento, de sentimentos, né? E na medida que essas almas iam sendo libertadas pela palavra, né, de amor de Jesus, entendeu? Muitas das vezes os seus corpos iam sendo curados, ou seja, as suas enfermidades materiais iam sendo curadas, tá? Então, a partir dessa abordagem que todos nós, né, tá, remontamos, né, há mais de 2000 anos atrás, que quando se dá, né, a ação evangelizadora encarnada de Jesus nesta humanidade, né, nesta obra, né, André Luiz, né, ele vai destacar particularmente o encarceramento da mente nas cristalizações interiores, né? Grande parte das enfermidades, né, e das doenças que nos acometem aqui na Terra, né, elas estão diretamente relacionadas exatamente com isso, né? Onde nós encarceramos as nossas mentes, né? E isto daqui é um divisor de águas, porque até então, né, não havia essa abordagem, né, nos recuados tempos da nossa história, né? Nós víamos a doença, mas não fazíamos, né, uma remissão que ela poderia estar relacionada, entendeu, a um estado, né, não apenas relacionado ao corpo físico, mas, né, ao encarceramento da mente, né? É por isso que muitos colocam, né, que é na mente que se encontram, né, praticamente a origem, né, de todas as nossas enfermidades e de todas as nossas doenças. Então, André Luiz, né, quando vai falar sobre o encarceramento da mente, entendeu? Ele vai destacar o que? A importância da palavra, tá? Então, esse capítulo dessa obra é muito importante, por quê? Né? Porque o nosso irmão André Luiz, ele está destacando a importância da palavra, que alcança exatamente o quê? As almas aprisionadas nessas mesmas cristalizações inquietantes, né? Então, se aqui em cima nós podemos imaginar, né, que o nosso irmão Allan Kardec está tratando, né, apenas dos encarnados, né, porque ele está se referindo à questão, né, a mente dos encarnados, nós aqui vamos falar o quê? Não, ele não estava se referindo aos encarnados meramente, ao contrário, né, ele estava se referindo, né, em especial aos desencarnados, né? Porque quando ele fala que os santuários, né, em seus atos públicos, o que são as nossas palestras? Atos públicos no santuário de fé, né, estão repletos de almas necessitadas, né, que aí eles comparecem sem o veículo denso, ou seja, ele está falando particularmente, né, de que na assistência que nós temos nas nossas casas espíritas, né, nós não devemos pensar apenas na presença do encarnado que ali se faz, entendeu? Mas das suas companhias desencarnadas que ali também estão, né? E se a palavra alcança ao encarnado, ela de igual modo pode alcançar os desencarnados ali presentes, e como nosso irmão destaca nessa obra, né, também sequiosos do quê? De reconforto, também sequiosos de orientação, também sequiosos de acolhimento, né? Então nós, expositores doutrinários, né, expositores do Evangelho de Jesus, né, devemos compreender que aquilo que nós estamos falando, né, alcança uma dimensão que vai além daquilo que os olhos veem, né? Alcança a dimensão daqueles que já se encontram na faixa espiritual, tá? Então, é por isso que nós dizemos que os expositores da boa palavra, né? Aliás, essa citação do nosso irmão André Luiz, e nós acompanhamos, né, o pensamento preciso dele, né, vai dizer, né, que os expositores da boa palavra podem ser comparados a um técnico eletricista, né? Em que sentido? No sentido de estarem desligando tomadas mentais, né? Se aqui em cima nosso irmão estava dizendo, né,
do encarceramento da mente, né, aqui ele vai destacar, né, o quê? Né, que a ação da boa palavra, né, a ação da palavra evangélica, a palavra precisa, né, que não apenas alcança os sentidos, como comentávamos anteriormente, né, mas que alcança a razão e toca o coração, né, esse expositor, essa palavra, né, ela é um desligar das tomadas mentais através de princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento, né? Então, se a mente encarcerada, né, é a origem, né, de muitas das doenças e das enfermidades, a boa palavra que liberta essa mente, né, por isso que ele fala, né, desligando as tomadas mentais, entendeu? É o caminho, entendeu? Para muitas das intervenções, né, curativas, né, de alívio, né, diante das enfermidades e certas doenças na Terra. Então aí nós deveríamos perguntar, né, por que então que por que é tão difícil a oratória espírita, né? E ela é difícil particularmente por quê? Né? Porque os expositores dessa boa palavra, né, é difícil e é muito delicado e sensível, né, você trabalhar particularmente esse campo, né, de desligar as tomadas mentais, né? E isso se torna ainda mais difícil quando nós sabemos, né, das entidades vampirizantes, né, ou seja, irmãos infelizes que se encontram do outro lado da vida, né, operando, né, envolvendo, né, aquele ouvinte, né, nas palestras públicas, né, de tal forma a que, né, a adiar-lhes, como diz nosso irmão André Luiz, né, o seu estado de renovação. Né? Como que é feito isso? Né? Através daquele torpor, daquele sono, né, daquela distração. Né? Isso é uma ação, entendeu, muito especializada desses irmãos que sabem muito bem manipular, né, as linhas, né, fluídicas, as linhas, né, de pensamento, de tal forma que muitas das vezes levam aquele ouvinte, né, a um estado de sonolência ou de distração, né, para que ele não assimile aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, né, e obviamente que se ele não assimilar, isso compromete, entendeu, a sua possibilidade de renovação mais abreviada. Tá? E aí, como nós, né, o que nós poderíamos firmar como algumas conclusões, né, dessa nossa participação desta tarde? Né? Bom, primeiramente, entendeu? As vozes que curam são quais, meus irmãos? São aquelas que, antes de tudo, elas iluminam a razão e despertam o coração. Ou seja, né, não é simplesmente uma questão de um dom para falar, né, e nem de uma habilidade que você desenvolveu para falar bem em público. Né? É aquilo que você consegue canalizar, e de tal modo alcançar exatamente essa questão. Iluminar a razão, que é o aspecto de instrução da doutrina espírita, né, e despertar o coração. Tá? Outra questão importante é nós compreendermos que a cura, ela não se promove, né? Ou seja, a cura que não promove uma transformação do ser, ela não é cura, né? Na verdade é um paliativo, né, no muito que pode prolongar a vida, mas não afasta nem o sofrimento e nem salva da morte, a morte no seu sentido espiritual. Né? Então, essas duas reflexões, elas são muito importantes. Né? Ou seja, né, o que de fato, né, é a voz que pode levar a uma cura, e aquilo que de fato não é cura. Né? Ou seja, não é a pretensão de simplesmente você afastar uma doença, entendeu? Que você está promovendo aquilo que de fato, né, aquele irmão necessita. Tá? Mas nós poderíamos dizer mais uma outra coisa importante, né? Que é um erro a gente acreditar ou pretender, né, uma cura sem auxiliar a uma transformação interior. Né? Então, a cura no sentido espiritual, entendeu? Ela transcende a materialidade, ela transcende o corpo. Né? E seu objetivo essencial, né, é exatamente qual? A transformação interior. Né? Por quê? Porque é no interior que está o ser essencial, que é o ser espiritual. Né? Outra coisa importante, né, é nós entendermos que essa palavra, ela somente vai se converter, realmente, num poderoso agente de transformação quando, né,
quando ela esteja fundamentada, entendeu? No que? Na pureza dos sentimentos e na sublimidade dos sentimentos. Tá? Então, não é qualquer palavra. Por isso nós dizíamos há pouco, né, que não é simplesmente ter dom de falar, e também não é simplesmente, entendeu? Você desenvolver uma habilidade para falar. Tá? Nós temos que fundamentar, né, a nossa palavra para que ela se converta nesse poderoso agente, né, de transformação, né, a partir do quê? Da pureza dos pensamentos e da sublimidade dos sentimentos. Portanto, o que nós poderíamos dizer? Né? Que a palavra, né, a partir do momento que nós considerarmos a palavra, né, como esse poderoso agente de transformação, ou seja, como esse veículo de manifestação do ser espiritual, né, porta de expressão, né, dos seus sentimentos, né, ou assinatura dos seus pensamentos, né, aonde que está o poder da palavra? Né? O poder da palavra está exatamente aonde? Né? Quando ela se levanta e ela se dignifica a partir do quê? Pureza dos pensamentos, sublimidade dos seus sentimentos. Tá? É aí que está o poder da palavra. Por isso, voltamos a dizer, não é simplesmente ter dom para falar e tampouco, né, desenvolver uma habilidade para falar. Né? Nós encontraremos, né, em variados campos, né, acadêmicos, em variados campos da interação humana, pessoas que têm uma habilidade incomum, né, para falar. Né? Isso não quer dizer que essas pessoas detenham, né, o mesmo poder, né, de curar, né, como nós vamos encontrar em variados irmãos, né, ao longo de toda essa história, né, da trajetória do Evangelho de Jesus na humanidade. Tá? Então, o poder da palavra ele está basicamente fundamentado, né, a partir da pureza dos pensamentos e da sublimidade dos sentimentos, né, do ser imortal. Outra questão, né, que nós devemos considerar, né, que o milagre da cura, né, ou seja, se anteriormente fizemos a menção em relação, né, aonde que se assenta, né, o poder da palavra, né, vamos falar então sobre aonde se assenta o milagre da cura. Né? E esse assentar-se-á, né, exatamente a partir do quê? A partir do poder de uma palavra, mas o quê? Mais do que uma decorrência. Né? Ou seja, o poder da palavra nada mais é do que uma decorrência do poder de transformação que esta alcance quando? Sempre que ela desperte no ouvinte a fé, ou seja, Jesus falava, né? A tua fé te curou, né? Então nós não podemos nos afastar, entendeu? Desse sentido maior do despertamento da fé, né? Porque senão nós acabamos, né, depositando apenas sobre o ombro daquele que se propõe a auxiliar, né, o que? A responsabilidade, né? Ou seja, os méritos e os deméritos em relação aos resultados alcançados. Né? Então, no sentido espiritual, no sentido espírita, né, não é isso. Né? Isso que, até entre aspas, nós estamos colocando aqui, o milagre, né? Milagre da cura, né? Porque não tem o caráter milagroso, né, que se deu a essa questão no passado. Né? Então, essa questão da cura, né, ela está diretamente relacionada, né, com a fé que você desperta, ou seja, que o ouvinte permite despertar dentro de si. Né? E essa pretensão, né, ela se fundamente no quê? Numa permissão divina. Né? Então a gente não faz aquilo, né? A gente não faz aquilo que a gente quer, quando a gente quer e do jeito que a gente quer. Né? Não, né? A cura no sentido espírita, né, ela está basicamente fundamentada no aspecto do ouvinte, na fé que nele se desperta. Né? E no aspecto daquele que se coloca como agente auxiliador, né, naquilo que atende a uma permissão divina, ou seja, uma permissão de Deus, né, e da força atrativa do bem a partir do amor. Tá? Então nós devemos pensar bem, né, nessa acepção da cura no seu sentido espírita, né, para nós reafirmarmos, né, esses referenciais que nós estamos destacando aqui. A fé que se desperta no ouvinte, entender? E no agente, né, naquele que se coloca como agente de auxílio, né, o respeito, né, à questão da permissão divina e da força atrativa do bem a partir do amor.
né? Fora disto, né, a gente vai cair novamente no aspecto milagroso, né, que se deu, né, e ainda, né, iremos encontrar muitos, né, que ainda compartilham desse pensamento. Tá? Hoje, nos cabe também fazer o nosso particular agradecimento, né, ao nosso irmão Ivan Franzolin, né, por essa pesquisa, né, maravilhosa para o movimento espírita, né, que precisa ser melhor estudada, né, melhor compreendida por todos nós que estamos militando no movimento espírita, falando em nome do movimento espírita, né, falando em nome dessa doutrina maravilhosa, né, e essa pesquisa que já está na sua 5ª edição, agora em 2019, né, ela é um instrumento muitíssimo importante, né, porque ela nos mostra, na medida em que ela mostra para nós, né, o que de fato é o movimento espírita, né, como ele se caracteriza, né, dessa grande diversidade de pessoas, né, sem fazer qualquer tipo de distinção, né, nos mostra a peculiaridade desse público. Né, e na medida em que a gente entende melhor o público que nós temos, nós podemos formar melhor estratégia, né, para atender as necessidades, entendeu, desses nossos irmãos, né, de uma forma mais efetiva, né, darmos maior efetividade. Então é uma pesquisa muito importante que eu acho que todos nós que trabalhamos no movimento espírita, todos nós dirigentes das casas espíritas, trabalhadores nas casas espíritas, né, poderíamos procurar estudar melhor e quem sabe, né, contribuirmos com esse trabalho do nosso irmão para que nas próximas edições, né, que a gente espera que elas possam vir, né, a 6ª edição, a 7ª, né, nós possamos agregar, entendeu, as nossas experiências, né, agregar ao trabalho desse irmão, né, que é muitíssimo importante, entendeu, ferramentas de abordagem, né, que talvez, né, se nós contribuirmos, né, assinalando para ele, entendeu, outras perguntas, né, outros campos de interesse também, por exemplo, né, por que não darmos uma visibilidade maior, né, para que nós possamos enxergar, né, um pouco mais sobre a particularidade, né, da mediunidade do movimento espírita, dos médiuns, qual o perfil dos médiuns, né? É apenas um exemplo que nós estamos destacando, né? Então, o nosso particular agradecimento, né, por esse trabalho, né, do qual nós nos valemos, né, no início da nossa exposição, né, destacando alguns pontos apenas, né, que vieram subsidiar aquilo que nós nos propomos falar, né? Também o nosso particular agradecimento, né, ao Núcleo Espírita Segue Jesus, que nos abriu essa oportunidade de falarmos a respeito desse tema, né, ou seja, né, as vozes, né, o poder da palavra e o milagre da cura, né, a direção desta casa que tem nos recebido com muito amor e carinho e os seus trabalhadores também, né, pacientemente, né, têm nos ouvido, né, e que nos cabe, né, destacar aí o trabalho, né, muito importante da divulgação espírita, né, que todos os núcleos, né, que se espalham na terra e que se levantam para falar do Evangelho de Jesus, né, e dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, né, ou seja, destacar a grande responsabilidade que nós temos, né, não apenas a responsabilidade, né, por aquilo que nós estamos falando, né, em nome da doutrina, mas principalmente por compreendermos, né, que aquilo que nós estamos falando, entendeu, está indo muito além do ouvinte material, do ouvinte encarnado que está ali. Tá? Então, nosso muito obrigado, né, aos dirigentes desta casa, né, Núcleo Espírita Segue Jesus. E o nosso particular, né, abraço e agradecimento a todos os ouvintes, né, que pacientemente, né, se colocaram aqui para nos ouvir, né. É maravilhoso nós podermos compartilhar, né, das nossas experiências, né, do que essa doutrina, né, tem nos trazido, né, como forma de enfrentamento, né, para ainda tantas dificuldades que nós encontramos na Terra, né? Então, nosso particular agradecimento a todos aqueles que estão nos ouvindo e que nós esperamos, né, que, mais do que nos ouvir, que possam se fazer multiplicadores, né? Multiplicadores, né, dessas singelas citações, né, desse singelo à parte que nós fizemos aqui em relação a esse tema,
né? Mas que todos possam ser multiplicadores nas suas casas espíritas, que todos possam ser multiplicadores, né, disto, na sua vida no cotidiano, né, no seu trabalho, no seu lar, né, ou seja, da comunidade em que está inserido, né, para que nós também possamos compreender, né, que todos nós, independente de estarmos falando dentro de uma casa espírita, né, onde quer que nós estejamos falando, né, sobre a doutrina espírita, dentro do movimento espírita ou fora dele, né, nós estamos sendo expositores, né, e essa exposição, entendeu? Ela pode ser tão efetiva para auxiliar, né, aqueles que se colocam no nosso círculo de relacionamento, entendeu? Quanto aqueles, né, que procuram, né, essa assistência dentro das casas espíritas, né? Então nós podemos auxiliar pelo que falamos, né, de espiritismo, né, quando nós estamos no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa vizinhança, e é isso que se espera, né? Que nós possamos ser multiplicadores onde quer que nós estivermos, né? Então, nosso particular agradecimento a todos aqueles que nos ouviram, né? E, em especial, nosso particular agradecimento a Jesus, né, que é o nosso mestre, o nosso amigo, nosso irmão incomparável e o guia desta humanidade. Nosso muito obrigado a todos.